Tá, então como vocês estão vendo, nós já demos a parte teórica desses assuntos aqui, né? Calor sensível, calor latente, temperatura. Calor sensível é o primeiro exercício aqui, então eu vou usar essas duas expressões para resolver, né? Q igual a MC delta T, onde M é a massa, C é o calor específico. O calor específico é uma característica de cada substância. A água tem o seu calor específico, a prata tem o seu calor específico, o ouro tem o seu calor específico. Cada substância, cada elemento tem, ou cada substância tem o seu calor específico. E ΔT é a variação de temperatura. Sempre a temperatura final, T menos a temperatura inicial. Então é isso aqui que eu vou usar agora. Sempre que nós tivermos uma variação de temperatura, tem envolvido no processo o calor sensível, tá? Então, ó, sempre que tiver uma variação de temperatura, nós temos no processo envolvido o calor sensível. Isso está escrito no caderno de vocês, quando eu tratei de calor sensível, tá? Então, esse primeiro problema trata de calor sensível. Vamos ler aqui e riscar, sublinhar, usar aquela canetinha marcador, né, de texto, né? Tá? Muita gente não faz isso. Isso é extremamente importante quando tu tem um texto muito longo. Tu consegue tirar as informações importantes do texto. Por exemplo, aqui eu tenho uma informação. Um corpo de massa. Massa começa com a letra M. Então eu estou usando M minúsculo aqui para massa. Então a massa é 200 gramas. E calor específico C. Então esse é o calor específico. 0,05 calorias por grão Celsius. Tá? Esse é o calor específico. De que material é esse aqui? É da prata. Tá? A prata tem esse calor específico aqui. Tá? Significa que ela precisa 1 grama de prata. Ó, eu vou traduzir isso aqui, ó. Então, esse aqui é o calor específico da prata. Tá? Então, 1 grama de prata, para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius, estou começando aqui por baixo. 1 grama de prata, para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius, necessita 0,05 calorias. Tá? Então, se eu quiser pegar 1 grama de prata, variar a temperatura em 1 grau Celsius daquele 1 grama, eu tenho que ceder para a prata 0,05 calorias. Tá? Sim. Caloria seria a energia que ela vai usar? Exatamente. Caloria está associada à energia. Por quê? Calor é energia em trânsito, como a gente viu na aula passada. Né? Tá? Então, o 0,05 calorias é energia. Tá? Então, qual é a temperatura inicial, então? Vamos lá. Sua temperatura, começa com T, varia de menos 5 até 45. O que é o menos 5? É a temperatura inicial, menos 5 graus Celsius. E a temperatura final, 45 graus. Determine o que? A quantidade de calor. Quantidade começa com Q. Então, quantidade de calor eu quero calcular. Aí eu dei uma tabelinha para vocês com as unidades de medida. Tá? Fechou aí na tabelinha, grama, caloria, grama, grau Celsius, fechou. Então a resposta aqui vai ser dada em caloria. Tem aí na tabela Q em caloria? Tem na tabelinha Q em caloria. Então, se tudo estiver assim, a resposta vai ser dada em calorias. Está na tabelinha. Vocês anotaram na aula passada. Qual é as fórmulas aqui que eu vou usar? Vamos lá. Delta T, T menos T0. E Q igual a M vezes C vezes o delta T.
Alguma dúvida aí sobre as fórmulas? Não, eu já tinha escrito aqui, né? Tá? Então, primeiro eu vou calcular a variação de temperatura, ΔT. É 45, que é a temperatura final. T é a temperatura final, menos quem? Menos 5. E é aqui que vocês erram. Tá? O pessoal esquece de botar o menos 5. E aí põe só menos 5. Se é menos com menos, fica mais. Então, ΔT, 45 mais 5. ΔT igual a 50 graus Celsius. Agora sim, agora vamos calcular Q igual. Quanto que é a massa? 200. Quanto que é o C? 0,05. E quanto que é aqui? 50. Esse 50 é o ΔT. 0,05 é o C e 200 aqui. Tranquilo? E aí a colega ali, que foi a primeira a calcular, acabou de ganhar meio ponto. Primeira a calcular e me mostrar, ganha meio ponto. Né? Quanto é que dá? 500. O quê? Calorias. Calorias. Q igual a 500 calorias. Então a resposta aqui, 500 calorias. Vocês estão vendo? Onde é que eu coloquei as unidades? Aqui. Por que eu coloquei aqui? Para conseguir comparar com a tabelinha, aquela de unidades, né? Verifiquei que a resposta é dada em calorias. Tá? Então aqui, ó, após a multiplicação, a resposta tem que estar em calorias. E aqui na resposta, eu vou botar o número que eu calculei e a unidade medida. Tá? Primeira parte aqui, ó, o que eu fiz? Eu simplesmente destaquei no problema as informações que eu ia precisar. Transferi essas informações para os dados. Esqueci de uma coisa, unidades. Unidades, o que eu vou botar aqui? Ok, né? Está dentro do meu sistema de unidades ali, que está tabelado, está com a tabela aí de vocês, né? Aí depois eu verifiquei as fórmulas. Até aqui tem cálculo? Dados, unidades e fórmula tem cálculo? Não, é só interpretação, né? Aqui, o que eu fiz? Eu só substituí, ó, 45 e o T0 que era menos 5. Esse menos aqui é da fórmula, né? Esse menos aqui é da fórmula, tá? E esse menos 5 aqui é a temperatura inicial. Até aqui tem cálculo? Não, é só substituição. Eu escrevi a fórmula e substituí. Aqui tem cálculo? Não, eu só escrevi a fórmula e substituí. O cálculo é daqui, né? Depois que eu vou fazer a multiplicação aqui, a subtração ali. Alguma dúvida? Então, a maior parte do problema não é o cálculo, é a interpretação que vocês têm dificuldade. Tá? Alguma dúvida?